Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, entrevista aqui hoje com o Kiko Savai, também com o André Guadalupe. Para quem não sabe, todo mundo já sabe, né, o Kiko, que o André Guadalupe é o diretor aí do Colégio Planck. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos mais uma vez, Kiko, e também André Guadalupe pela primeira vez aqui no microfone, no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui, o professor André aí, um grande empreendedor do ensino mesmo, né? Aqui na nossa região, né? Tem dado aí uma demonstração e estou curioso para saber algumas questões dessa questão da educação nessa pandemia, viu, Clemente? Mais do que isso, né? O investimento que ele fez aqui na cidade hoje já virou referência, né? Nossa, virou referência. E para quem não sabe, o professor André Guadalupe, ele é apaixonado por educação, já para perceber também, né? São 27 anos de experiência na educação básica, engenheiro aeronáutico pelo ITA, MBA em gestão estratégica de negócios pela ISPM, especialização em educação pela Universidade de Harvard e também professor, diretor e cofundador do Colégio Planck. Então, é um currículo que dá medo pra gente até falar aqui, viu, André? Brincadeira, viu? Imagina, conta pra gente a sua história de vida e investimentos, de repente surgiu o Colégio Planck, e qual é o seu objetivo neste momento? Bom, Clemente, primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. Então, com certeza. São José dos Campos é uma cidade que eu escolhi, adotei e me adotou. Eu sou de Belo Horizonte, vim para São José em 93 para fazer o ITA. E em 94 comecei a dar aula, me apaixonei por sala de aula, pelo aprendizado dos alunos. E recentemente, não tão recente, mas há 6 anos, iniciamos esse projeto, que é o Colégio Planck, em São José, com uma proposta de ser uma escola de alto desempenho, uma escola que tem um eixo acadêmico bastante forte, mas ao mesmo tempo uma preocupação muito forte com o socioemocional dos nossos estudantes. Ao longo da minha carreira, eu sempre vi pessoas sendo contratadas por competências e demitidas por atitudes. Então, a questão atitudinal, o trabalho em equipe, a criatividade, o saber ouvir, saber falar, debater, se autoconhecer, ter aspectos de generosidade, de amizade com as pessoas, isso muitas vezes na escola, eventualmente, em especial no ensino médio, é deixado de lado, porque aí se foca apenas no vestibular. O vestibular é algo extremamente importante, mas não é a essência da escola. A escola tem um papel socioemocional gigantesco com os alunos, e é nessa linha que a gente tem trabalhado. E você, então, estava até então como professor, de repente surgiu a oportunidade de mudar a chave da sua vida e partir para isso. Eu tive uma carreira no sistema de ensino, que é o sistema de ensino poliedro, aqui em São José dos Campos. Entrei lá como professor, depois assumi a coordenação pedagógica do pré-vestibular e em 2000 colaborei na fundação da Editora Poliedro e fiquei como diretor executivo por 15 anos. Essa atuação... Na Editora Poliedro? Na Editora. Tá. Que é um sistema de ensino que produz um material didático. E nisso eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, conhecendo diferentes realidades. E nesse conhecer de diferentes escolas, diferentes realidades, que foi surgindo o sonho de montar uma escola aqui em São José. Saí do Poliedro em 2014, fui viajar um pouco, fui visitar escolas no Japão, na Finlândia, na Estônia, na França, na Inglaterra, para coletar um pouco do que estava sendo feito no mundo, em termos acadêmicos, em termos de estrutura física, em termos de projeto de formação e transformação de professores, e a gente juntou tudo isso num caldeirão e criamos o Colégio Planck. E como é que surgiu essa ideia, de repente, de comprar o terreno, construir um prédio, o investimento não é barato, de repente, se tornar aí um grande colégio, não só para São José, mas para a região aqui do Vale do Paraíba? Clemente, a proposta foi, nós começamos, a gente costuma dizer que a gente tem que sonhar grande e começar pequeno, né? Entendi. Então, nós começamos o nosso projeto na Euclides Miragaia, aqui numa sala pequena. Sim. Era apenas uma sala... Ali o prédio da Cristal, né? Cristal. Exatamente. Tá. Ali pertinho da Nelson Dávila. Sei. E era apenas uma sala de reforço de aulas de matemática, de física e de química. Eu sou professor de física. Meus 2 sócios, o professor Humberto, professor de matemática, o professor Pelisson de química. E ali nasceu o curso Planck. Depois fomos aqui para o Aquários, na Alfredo Inácio, alugamos um prédio, começamos apenas com o ensino médio, com 56 alunos. Então, o projeto iniciou pequeno, mas com muita qualidade, com muito respeito ao aluno, com uma parceria muito grande com as famílias. E ali, tivemos a oportunidade de construir essa nova sede, que foi um projeto muito pensado, muito desenhado, mas eu costumo brincar que o prédio ele é muito importante, todos os ambientes do prédio são ambientes para aprendizado, mas o mais importante é o que acontece dentro do prédio, são as pessoas.
O grande diferencial do Colégio Planck, eu acho que é a sua cultura. É a cultura que os professores, o time administrativo, o time pedagógico tem de ter um foco no conhecimento e no aprendizado do aluno. Isso é a grande diferença. Eu até quero ser testemunha aqui, Clemente, que há uns meses atrás o professor André me convidou para ir no Colégio Planck para ser júri. Convidou eu junto com o Oscar. Sim. E assim, alunos apresentando... Bom, para quem não sabe, o grupo Oscar, né? Do grupo Oscar, Oscar Calçados. O André nos telefonou convidando para ser júri de projetos de alunos do ensino médio que estariam apresentando ideias novas de uma futura empresa. Eu fiquei, de verdade, quero ser o testemunho aqui do André, assim, assustado com a qualidade de argumentos e de apresentações. Até em cima disso, eu queria saber o seguinte: é claro que a escola tem toda uma metodologia, tem toda uma estrutura, mas o papel da família e dos professores, André, nisso tudo, eu acredito que seja crucial, né? Kiko, eu acho que não existe educação sem a parceria com a família, né? Então, como eu disse, o grande propósito, a grande diferença do colégio é o time que constrói esse colégio. Então, nós temos atividades que fazem o aluno pensar um pouquinho fora da caixa. Entre elas, essa que o Kiko generosamente comentou aqui, que é uma eletiva de startup e empreendedorismo. Então, os meninos, e é uma eletiva que eu tenho o prazer de conduzir, eles desenvolvem empresas com a proposta, eles aprendem desde persona da empresa, desenvolvimento do design thinking, canvas, aí estudam fluxo de caixa, vai até um acordo de acionistas, tem aula com advogados para montar o seu acordo de acionistas, e aí existe um summit em novembro, que o Kiko gentilmente foi lá ser jurado, onde os alunos apresentam o pitch da sua empresa. Nós fomos a primeira escola a fazer uma parceria com o Parque Tecnológico, então nós temos uma parceria com a Nexus. Sim. Então os nossos alunos do ano passado que apresentaram as empresas estão caminhando, algumas já têm faturamento, e aí eles são mentorados pelo nosso time e pelo time da Nexus. Fizemos também a parceria com a Casa do Café, então são iniciativas espetaculares que a nossa cidade oferece e que a gente tem que quebrar esse gap entre a educação básica e o mercado de trabalho. Agora, André, isso muda muito, né? Que é uma pena quando você compara o ensino público do nosso país com o ensino privado. Ouvindo tantas oportunidades assim, né, Clemente? De uma escola com tantos diferenciais, eu fico pensando assim, principalmente nessa questão da pandemia, a qualidade do atendimento. É interessante que não é só formar o aluno, é formar o aluno, dar condições para ele continuar fazendo só o seu trabalho, buscando o seu foco lá na frente. E isso não é chegar, formou tal diploma, tchau e benção. Não é bem assim, não. É muito mais que isso, né, André? Pelo que eu entendi aí. A visão do jovem, acho que o trabalho nosso como professor, como educador, são 3 eixos. Um é trazer conhecimento, cultura. Sim. O grande papel da escola é fazer o jovem gostar de aprender, gostar de ser mais sofisticado, gostar de aprender diferentes matérias. Um engenheiro vai ser melhor se for melhor, souber um pouco de filosofia. Um advogado vai ser melhor se souber um pouco de física. Lógico. Você vai ter... Então, o conhecimento... Minha mãe já brincava, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então, se a gente ensina esse jovem a gostar de aprender, ele vai ser uma pessoa mais sofisticada, mais competente. E aí, outros 2 pilares, que é o autoconhecimento, ele saber aquilo que ele gosta, aquilo que faz sentido para ele, e a autoestima. Isso falta muito hoje no jovem brasileiro, que é acreditar que ele é capaz de executar, de fazer, de sonhar e principalmente de realizar. Então, acho que interessante, eu falei aqui que o conhecimento não ocupa espaço, até porque o nosso cérebro é uma frase sensacional. Muito boa. Ô, André, aproveitando esse gancho aí, claro. Então, pelo que a gente percebe, e isso acho que é uma coisa que fica muito clara quando a gente, como o Kiko comentou, quando a gente vai para a rede pública ou para a rede estadual, é que o ensino ainda é muito burocrático, vamos dizer assim, né? Aquela coisa marcada, como o Clemente estava comentando, e aí fica chato, né? A gente percebe que na nossa época já era complicado. Eu lembro quando eu tinha aula de francês, era um negócio terrível. Você vê quanto tempo faz. Eu adorava. Tô me entregando a idade aí. Então, se naquela época já era complicado e a gente vê hoje ainda, né, um ensino muito burocrático e a gente vê os alunos fugindo um pouco da escola, qual foi a dificuldade que você encontrou para conseguir criar esse método meio que fora da casinha, se a gente for falar em termos de Brasil, né? Perfeito. Em relação, por exemplo, ao Ministério da Educação, porque
tem uma fiscalização, né? Claro. Tem um acompanhamento, até para o curso poder ser reconhecido. Como é que foi esse trabalho para você conseguir chegar nesse ponto? Depois do intervalo, pode ser? Claro. Hoje conosco aqui a presença do professor André Guadalupe, que é diretor, professor também, cofundador do Colégio Planck, respondendo a pergunta do Eloy Moreno. Vamos lá. Então, Eloy, a questão é assim, são duas... A gente responde a diretoria de ensino estadual, né, aqui em São José dos Campos, e a diretoria de ensino nos dá os parâmetros macro. Então nós temos no colégio dois currículos. Eu tenho um currículo obrigatório, que é o currículo que a diretoria de ensino nos supervisiona, nos coordena e nos apoia, e tem um currículo complementar. Eu acho que o que nos permite ser diferente é fazer de forma diferente a prática, não o que, mas como, o regular, e criar atividades extracurriculares absolutamente engajantes para os alunos no período da tarde. A questão de educação é parecido, fazer uma metáfora aqui para o nosso ouvinte compreender bem. A educação básica tem um papel, como eu já disse aqui, de fazer o aluno gostar. Então a gente tem que apresentar para esse jovem as diferentes matérias. Semelhante quando a gente oferece brócolis para uma criança pela primeira vez. Se você faz um brócolis ali mal feito, só ferve e oferece, a chance dele experimentar e gostar é pequena. Agora, se você faz um belo brócolis, bem temperado, bota um molho branco ali, pra quem gosta de molho branco. E se você capricha naquilo e planeja aquilo e faz da melhor maneira possível, a chance dele experimentar e gostar aumenta. Então, o grande desafio que você me perguntou é na contratação, na transformação e na retenção dos talentos da escola, dos professores. Então, esse professor que é especial no Colégio Planck, que é um professor muito querido, ele prepara, planeja, organiza suas atividades pensando não no que ele gosta da matéria, mas naquilo que vai fazer sentido para o aluno. O jovem hoje é muito diferente da minha época, da época de vocês. A gente era até mais manso, aceitava mais as coisas. Hoje o jovem questiona mais. Se não for apresentado para ele, porque eu não posso deixar de apresentar. Então eu tenho que colocar uma roupagem mais interessante, mais contextualizada. E acho que a própria linguagem, né, tem que ser coerente com o que essa garotada fala hoje, né? Esse jovem porque hoje... o mundo mudou, né? Exatamente. A forma como ele consome informação, a forma como ele se diverte, o lazer, a cultura, a informação que ele adquire é diferente. Então a escola tem que adaptar essa linguagem. E talvez a gente tenha essa sorte, que a escola não teve que se adaptar. A escola já nasceu num cenário mais contemporâneo, com uma linguagem mais moderna. Hoje a escola tem quantos alunos e tem capacidade para quantos alunos? O colégio está muito perto do seu limite. A proposta do colégio é ser uma grande escola sem ser uma escola grande. Sim. Então nós temos por volta de 700 alunos. 700 alunos. E a nossa capacidade é bem perto disso. A gente tem sempre fila de espera no processo de matrícula. A nossa proposta não é crescer muito em termos de número de salas, até porque nós três, os fundadores, estamos em sala de aula, a gente dá aula do 9º ano em diante, então a gente está em sala. Isso é importantíssimo. Você seleciona também? Sim. Ah, entendi. Então, o fato da gente estar em sala me traz 2 grandes benefícios. Um, conhecer melhor o meu público, conhecer melhor o aluno. E segundo, ajuda muito na gestão do professor, porque eu estou em sala de aula. Meus sócios estão em sala de aula. E eu tenho impressão também, eu tenho essa visão de que os seus próprios alunos também ajudam a levar ao público, ao grande público, a qualidade de ensino do seu colégio. Quem leva o nome do colégio no coração é o aluno. É o aluno, né? É o nosso alumni que quando se forma e vai para o mercado de trabalho, vai para a graduação, o orgulho de ter estudado no Planck e o impacto que o colégio gera na vida desse jovem, na vida dessa família. Então, as famílias quando vão lá conhecer o colégio, eles têm uma apresentação sobre o que fazemos, como fazemos, e é claro, o Colégio Planck não vai agradar a todas as famílias, mas vai existir um perfil de família que vai ter os mesmos valores. E é dessa forma que a gente constrói o nosso posicionamento, Entendi. A nossa forma de trabalhar. Você tem ensino médio, mas tem... Eu tenho ensino médio e o ensino fundamental anos finais. Ou seja, fundamental e médio, né? Do 6º ano ao 9º. Então eu tenho alunos de 10, 11 anos até 17. Ou você prepara aluno para a faculdade? A gente prepara aluno para a faculdade no Brasil ou para faculdades fora do Brasil. Nós temos um programa muito estruturado que é o Planck Global Guidance para aplicação de alunos no mundo inteiro, tanto para a universidade quanto para Summers. E preparamos principalmente para ser um adulto feliz, responsável, solidário principal, né? E muito trabalhador. O André,
cumprimentando aí por tudo isso que você está colocando, né? Da importância. Nós que somos pais, queremos uns filhos bem formados, não só sabendo matemática, mas sabendo ser cidadão, tendo os valores bem aprimorados. E, Clemente, o professor André também é membro do Conselho do Desenvolve Vale. Ah, que interessante. E o que a gente percebe é que o nosso país, ele não estimula os jovens a empreenderem. Isso. Eles colocam medo no jovem. E eu acho que é muito importante, assim como os países desenvolvidos, como você disse que visitou grandes iniciativas mundo afora, da gente ter essa possibilidade de pegar esses talentos, que são esses jovens, que são o futuro do nosso país, estimulá-los a serem empreendedores, né? Gerarem empregos, poderem trazer inovação, que é outro ponto que você... Como é que você percebe isso lá na escola? Tem esse apoio da família no sentido de criar a perspectiva dele se tornar um empreendedor? Kiko, acho que eu vou começar a te responder pelo início da sua pergunta. A parceria com a família é fundamental. E as famílias que buscam o Colégio Planck entendem que não é excludente, mas é uma formação acadêmica que dê conta do vestibular, mas que traga para esse jovem competências socioemocionais que permitam a esse jovem o autoconhecimento e verificar. Muitas vezes o empreender, a fase do empreendimento pode ser assim que entra na graduação, pode ser depois que viveu um tempo no mercado de trabalho e ganhou expertise dentro daquela área que ele tem interesse, mas o fato dele se conhecer, o fato dele ser uma pessoa curiosa. O professor Pelisson sempre fala que o aluno tem que ligar sempre a chavinha da curiosidade. É verdade. Se ele é curioso, ele tem uma responsabilidade social. E aí, até recomendei esses dias um livro para os alunos, que o livro se intitula, de um almirante americano que fala: arrume a sua cama. Então, assim, o aluno às vezes ele quer mudar o mundo, mas ele não arruma o próprio quarto, né? Então ensinar pequenas atitudes, desde o arrumar a própria cama e a responsabilidade no núcleo da família. Então, às vezes ele se preocupa, não que esteja errado se preocupar, mas com o que está acontecendo em outro continente, mas não se preocupa com o colega que está tendo uma dificuldade do lado, com o primo, com um familiar, com o colega da escola. Então, se a gente primeiro cuidar desse núcleo menor, esse núcleo menor vai se expandindo. Então, vamos atuar naquilo que a gente consegue ter controle. O nosso infelizmente está se esgotando aqui, André, mas o que eu estou percebendo, para fechar com você aqui, é que o investimento que você fez na escola, no prédio, na estrutura da escola, se comparado à qualidade de ensino para o seu aluno, investimento no aluno, nos seus meninos lá, esse investimento é muito maior, né? É o que nos faz acordar todo dia cedo e fazer o que fazemos. A mesma paixão que vocês vêm pra cá na rádio, super cedinho, e com um sorriso no rosto, e alegres, e com boa energia, é assim que eu recebo meus alunos na escola, todos os dias às 6:30 da manhã. Eu tô na porta da escola, todos os dias às 6:30, recebendo os alunos. Então eu recebo eles na minha casa, que também é a casa deles. E nessa pandemia a coisa conseguiu tocar a empresa? Como é que foi a escola? A pandemia foi um desafio extra que nós tivemos. Aprendizado, né? Um aprendizado gigantesco, mas conseguimos fazer um bom trabalho. Crescemos do ano passado para esse ano 30%, então de 2020 para 2021. Mesmo pandemia. Mesmo com a pandemia. Fizemos um bom homeschool, que foi... Nós temos alunos que estão presenciais e alunos que estão remotos. Mas o importante é cuidar de cada um dentro do cenário que cada um está inserido. André, muito obrigado, sucesso pra você. Prazer ter aqui conosco. O prazer é todo meu, muito obrigado. Agradecer ao Kiko, que é um grande amigo, e a todos vocês aqui da Jovem Pan. Kiko, obrigado, Kiko. Obrigado, prazer, hein? Clemente, obrigado aos ouvintes, todos aqui, nossos amigos aqui, Eloy, Carlos Sena e Gabriel aqui. E André, muito obrigado e parabéns pelo trabalho do Colégio Planck. Obrigado pela oportunidade.